Olha, Sandro, a primeira coisa que a gente precisa fazer, na minha opinião, é ter um diretor de futebol mais condizente com a capacidade de ser campeão. Essa é minha opinião. Não tenho absolutamente nada contra o pessoal em relação a quem está lá, mas eu acho que a gente precisa de um diretor de futebol à altura do Vasco. A gente precisa também de um CEO que não seja esse mesmo CEO que já está lá há muito tempo. A gente precisa de alguém pensando novos negócios, pensando o Vasco como business de uma forma mais criativa, mais moderna, mais inteligente. Então, a primeira coisa que eu faria de cara, em primeiro lugar, é substituir o CEO e substituir o diretor de futebol. Encontrar pessoas mais capazes, mais competentes, mais criativas, mais conectadas com tecnologia, com inovação, com modernidade, com gestão, com governança, com integridade, para que a gente possa fazer o Vasco explodir em 2023. Porque não adianta a gente só pensar em jogador, né? Jogador é muito importante, mas a gente tem que pensar antes em quem traz os jogadores. Muitas vezes a gente xinga e culpa o jogador, mas esquece que é alguém que botou ele ali para jogar, alguém que contratou ele, alguém que fez aquele planejamento contando com ele, jogando naquele time. E o nosso time esse ano foi um time muito ruim. Nós não podemos mais ficar fazendo apostas com relação a profissionais que, com todo respeito, ainda não têm no seu currículo títulos ou disputas importantes, ou colocações importantes na história do futebol. Nós precisamos de gente com experiência, com currículo, com conhecimento, com certificação, com capacidade, com habilidades técnicas de gestão, capazes de fazer o Vasco ser realmente forte novamente. Então, em primeiro lugar, eu, sem sombra de dúvidas, demitiria e contrataria outro CEO capaz, né, com sangue vascaíno, com vontade de fazer as coisas acontecer, e contrataria um diretor de futebol que esteja acostumado a ser campeão, que esteja acostumado a disputar títulos. Essas seriam as primeiras providências. Depois, eu planejaria 2023 com craques no time. Não dá para ser aquilo que o Jorge falou, de ficar apostando em jovens que podem vir a dar certo. Chega de fazer aposta. Se continuar fazendo aposta, vai dar ruim novamente. O Vasco precisa enfiar para dentro do elenco, urgentemente, pelo menos 2 craques de bola. 2 craques que façam a torcida vibrar e eles estarem lá. Isso vai potencializar o marketing, isso vai potencializar os negócios comerciais, isso vai potencializar, inclusive, precificações de diversos produtos e serviços do clube. O Vasco precisa de craque. O Vasco nunca foi campeão sem ter craque. O Vasco, sempre que ganhou um título, ele trouxe craques. Ele tinha craques no elenco. Tinha a base também, né, jogando junto, e a nossa base é muito forte, mas não dá para a gente apostar somente na base. A gente precisa de um CEO foda, a gente precisa de um diretor de futebol foda, e a gente precisa de 2 cracaços de bola, pelo menos. E fazer uma reformulação completa nesse elenco. Né? Completa, porque, infelizmente, a maior parte dos jogadores desse elenco não tem a menor condição de disputar uma Série A.